Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a nossa aula vai ser sobre geometria plana. Quando observamos o mundo à nossa volta, é possível notar várias formas geométricas. Então, assim como diversas áreas da matemática, a geometria também está presente em basicamente tudo, como por exemplo, na tela do seu celular. Ele vai possuir duas dimensões, que é o comprimento e a largura. E essas dimensões formam o nosso conhecido retângulo. Na nossa aula, veremos as classificações dessas figuras geométricas e como que se calcula área e perímetro. Espero que vocês assistam o vídeo até o final e deixem um like. Geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras planas, iniciando-se nos conceitos primitivos de ponto, reta e plano, e com base neles, desenvolvendo-se até a construção das figuras planas com o cálculo de suas respectivas áreas e perímetros. Polígonos são figuras planas e fechadas constituídas por segmentos de reta que não se cruzam, a não ser em suas extremidades. Temos 3 exemplos de figuras e a gente vai ver juntos se elas são ou não classificadas como polígonos. Essa primeira aqui, ela não pode ser classificada como um polígono porque ela tem essa região aqui aberta. A segunda é uma circunferência. A gente sabe que ela não vai ser constituída por segmentos de reta porque ela possui essa curvatura. E a terceira, ela também não vai poder ser classificada como um polígono, embora ela seja constituída por segmentos de reta, elas se cruzam aqui nesse ponto. Então, por isso, também não pode ser classificada como um polígono. Os polígonos podem ser classificados como côncavos ou convexos. Côncavo é sinônimo de concavidade, buraco. E nessa figura aqui, a gente vê que tem um buraco. Então, por isso, ela é classificada como côncavo. Outra forma de saber se uma figura ela vai ser classificada como côncavo ou convexa é traçando um segmento de reta de uma extremidade à outra. Se esse segmento ele interceptar a figura em 2 pontos e todo esse segmento estiver dentro da região poligonal, então essa figura ela vai ser classificada como um polígono convexo. Agora, se eu traçar um segmento de reta de uma extremidade à outra e esse segmento interceptar a figura em mais de 2 pontos e uma região desse segmento estiver fora da nossa área poligonal, então essa região vai ser classificada como um polígono côncavo. Agora que a gente já aprendeu como classificar uma figura geométrica como polígono côncavo ou convexo, vamos ver os principais elementos que essas figuras terão. O primeiro são os ângulos. Os ângulos, eles são essa região de abertura que é formada por 2 semirretas que partem de um mesmo ponto. O vértice vai ser o ponto em que as 2 semirretas se encontram. A diagonal, elas são segmentos de reta que ligam 2 pontos não consecutivos em um polígono. E por último, temos os lados, que são esses segmentos de reta que formam o nosso polígono. Veremos agora como identificar os polígonos regulares. Um polígono ele é considerado regular quando ele é convexo e possui todos os lados e ângulos de mesma medida. Ou seja, o polígono ele tem que ser equilátero e equiângulo. Temos aqui o triângulo equilátero. Nós sabemos que todos os lados possuem a mesma medida e os ângulos internos também, 60 graus, 60 graus e 60 graus. No quadrado, temos a mesma situação. Todos os lados possuem a mesma medida e os ângulos medem 90 graus. E por último, temos o pentágono. Ele vai ter todos os lados de mesma medida e os ângulos internos medindo 108 graus. Então, lembrando, para ser considerado um polígono regular, tem que ser equilátero, possuir todos os lados com medidas iguais, e equiângulo, possuir todos os ângulos iguais. Agora, vamos ver sobre a classificação dos quadriláteros.
Os quadriláteros são polígonos de 4 lados e que possuem certas características especiais. A primeira é que a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus, e a segunda é que possuem apenas 2 diagonais. O primeiro é o retângulo. O retângulo, ele possui os lados paralelos de mesmo tamanho. Então, esse lado, se ele mede L, esse lado também vai medir L. E se esse lado mede N, esse lado também vai medir N. E ele possui todos os ângulos retos. Quadrado, ele também possui todos os ângulos retos, de 90 graus. E possui todos os lados iguais, de mesma medida. O losango também possui os ângulos internos iguais a 90 graus. E os lados, assim como o quadrado, possuem medidas iguais. Próximo é o paralelogramo. Ele possui os ângulos opostos congruentes. Então, se aqui mede 60 graus, aqui vai medir 60 graus. Se aqui medisse, por exemplo, 45 graus, aqui também mediria 45 graus. E os lados opostos são congruentes. Se aqui mede L, aqui também mede L. Se aqui medir N, aqui também vai medir N. Por último, nós temos o trapézio. Esse é o trapézio isósceles. Ele vai possuir só um par de lados paralelos com a mesma medida. Esse outro vai ser diferente desse. Costumam dizer que essa é a base menor e essa daqui é a base maior. E possui os ângulos da base congruente. Então, esse aqui vale, por exemplo, 60 graus, aqui também vai valer 60 graus. E se aqui em cima vale 45 graus, aqui também vai valer 45 graus. Agora, vamos ver se eles possuem apenas 2 diagonais. O retângulo, ele possui 2 diagonais. O quadrado também vai possuir 2 diagonais. O losango também possui 2 diagonais. O paralelogramo também vai possuir 2 diagonais. E, por fim, o trapézio isósceles também possui apenas 2 diagonais. Vamos ver sobre os triângulos. O triângulo é um polígono que possui 3 lados, e nós podemos classificá-los de 2 formas, prestando atenção aos seus lados ou então aos seus ângulos. A primeira classificação é em relação aos lados. No triângulo equilátero, nós vamos ter todos os lados congruentes, de mesma medida, como a gente viu na parte anterior. O triângulo isósceles, ele vai possuir 2 lados congruentes de mesma medida e a base com a medida diferente. E o triângulo escaleno, ele vai possuir cada lado com uma medida diferente. Agora, em relação aos ângulos, o triângulo equilátero possui todos os ângulos de mesma medida. O triângulo isósceles vai possuir 2 ângulos de mesma medida, que são os ângulos da base. E o triângulo escaleno vai possuir cada ângulo com uma medida diferente. Classificação dos triângulos em relação aos ângulos. Um triângulo, ele é classificado como retângulo quando ele possui esse ângulo reto, que é igual a 90 graus. Quando esse ângulo ele é menor que 90 graus, olha a inclinação que faz o nosso lado. Quando ele é menor, ele vai ser classificado como um triângulo acutângulo. E quando esse ângulo for maior que 90 graus, agora o lado está inclinando para a esquerda, ele vai ser classificado como um triângulo obtusângulo. Vamos agora ver a definição de círculos. O círculo é definido como uma superfície plana limitada por uma circunferência. Então, a circunferência vai ser essa borda aqui. E o nosso círculo vai ser toda a região preenchida. Nos referimos a uma linha fechada que possui uma única dimensão. Por isso, é possível calcular apenas o comprimento da circunferência. Quando se fala em círculo, temos que ter em vista uma superfície que possui 2 dimensões. Dessa forma, será possível calcular a área do círculo.
A gente vai ver como que se calcula o comprimento da circunferência e a área do círculo na próxima parte. Primeiramente, vamos ver o que é a área e o que é o perímetro. A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica, enquanto que o perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. O primeiro exemplo é o quadrado. A gente tem aqui a medida de 2 metros. O quadrado, ele vai possuir todos os lados congruentes. Então, isso aqui vale 2, aqui também vale 2, aqui também vale 2 e aqui também vale 2. E a área é igual à base vezes a altura. Mas no caso do quadrado, como a base é igual à altura, basta a gente calcular L ao quadrado, que é igual a L vezes o L. Calculando, então, 2 vezes o 2 é igual a 4 metros quadrados. Perímetro vai ser 4 vezes o lado, 4 vezes o 2, que vai ser igual a 8 metros. No retângulo, a gente aprendeu que os lados paralelos, eles são congruentes. Então, se aqui mede 12, aqui também vai medir 12. E se aqui mede 10, aqui também vai medir 10. Para calcular a área, a gente tem que colocar a base vezes a altura. A nossa base é igual a 12 e a nossa altura é igual a 10. 12 vezes 10 é igual a 120 metros quadrados. Então, a gente conseguiu calcular a área. Agora, no perímetro, já que os lados eles são paralelos e congruentes, a gente pode calcular o perímetro como 2 vezes A mais B, que vai ser a nossa altura mais a nossa base. 2 vezes 12 mais 10. P é igual a 2 vezes 12 mais 10 é igual a 22. E 2 vezes 22 é igual a 44. Calculamos o perímetro. No nosso exemplo anterior, que envolvia o trapézio, era o trapézio isósceles. Então, no exemplo anterior, esses dois lados eles não eram paralelos, mas eram congruentes. Só que esse trapézio, ele é o escaleno. Então, cada lado vai possuir uma medida diferente. Da mesma forma, os ângulos. E para calcular a área, a gente vai precisar calcular a nossa altura vezes a nossa base menor mais a nossa base maior, dividido por 2. Aí é só resolver. 4 a gente consegue já simplificar com 2. 4 dividido para 2 é 2. 6 mais 12, 18. Nossa área vai ser igual a 2 vezes 18 é igual a 36. 36 metros quadrados. Nosso perímetro, nesse caso, a gente vai ter que somar todos os lados, já que eles são diferentes. 5 mais 12, mais 7, mais 6. 5 mais 12, 17. 17 mais 7, 25. 25 mais 6, 31. Nosso perímetro vai ser igual a 31 metros. Losango. Para calcular a área do losango, nós temos que ter a medida tanto da diagonal maior quanto da diagonal menor. Aí basta multiplicar uma pela outra. 40 vezes 30, dividido por 2. Como essa fórmula que eu coloquei aqui no canto inferior esquerdo. A vai ser igual, a gente consegue já simplificar aqui, 40 dividido para 2 é 20. Aí fica mais fácil. 20 vezes 30. 2 vezes 3 é igual a 6. Nossa área vai ser igual a 600 metros quadrados. E para calcular o perímetro, os lados eles são congruentes, então basta a gente multiplicar o lado por 4. Aqui o nosso lado vale 25 metros. 25 vezes 4 é igual a 100 metros. Para calcular a área de um triângulo, a gente vai ter que multiplicar a base vezes a altura e depois dividir por 2. Então, a área vai ser igual a base, que é igual a 3, vezes a altura, que é igual a 2, dividido por 2. Dá para simplificar aqui o 2 com 2. Vamos cancelar. Nosso A, que é a área, vai ser igual a 3 centímetros quadrados. Para calcular o perímetro agora, vamos somar todos os lados. Armar a conta, já que tem número com vírgula. 5 mais 2, 7.
4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9,7. Perímetro desse triângulo vai ser 9,7 centímetros. Então, vamos ver como que se calcula a área do círculo e o comprimento da circunferência. Coloquei aqui uma circunferência com diâmetro igual a 14. Uma coisa importante, o nosso diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Então, se o nosso diâmetro é igual a 14, vamos dividir ambos os lados por 2. Teremos que o nosso raio é igual a 14 dividido para 2, 7 metros. Para calcular a área do círculo, temos que multiplicar π vezes o raio ao quadrado. Já encontramos o raio, então A vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Nossa área vai ser igual a 7 vezes 7, 49 vezes o π. Em alguns exercícios pode pedir para utilizar o valor aproximado do π, mas nesse caso aqui eu vou deixar 49π mesmo. E para calcular o perímetro, nós temos 2 vezes o π vezes o raio. Mais 2 vezes o raio é igual ao nosso diâmetro. Então, o perímetro vai ser igual a 14π. Por quê? Porque 14π é igual a 2 vezes o nosso raio, que é 7, vezes o π. Por isso, basta a gente calcular, ao invés de multiplicar o 7 por 2 e fazer o mesmo cálculo que a gente realizou para encontrar o raio, a gente só coloca o diâmetro e multiplica pelo π e consegue encontrar o comprimento da circunferência. Teorema de Pitágoras. De acordo com este teorema, em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Coloquei uma representação gráfica para facilitar na visualização. Temos aqui o nosso triângulo retângulo. Ele vai sempre possuir esse ângulo reto, que é 90 graus. O lado maior vai ser a hipotenusa e os outros lados vão ser classificados como catetos. A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros catetos, ou seja, 25, que é ao quadrado de 5, é igual a 16, que é ao quadrado de 4, mais 9, que é ao quadrado de 3. Então, dessa forma, a gente consegue representar visualmente como que funciona este teorema. Aqui do lado, nós temos o triângulo retângulo. C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a nossa medida maior vai ser a hipotenusa, que é C ao quadrado e pode ser representada com outras letras. A mais comum é H, e A e B são os nossos catetos. Para fixar o conteúdo, coloquei também um exemplo. Temos aqui um triângulo retângulo, pois ele possui este ângulo reto, lembrando que vale 90 graus. A nossa medida maior vai ser classificada como hipotenusa. Colocando a fórmula aqui, hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Temos aqui o valor da hipotenusa, que é igual a 5 centímetros, e o valor de um dos catetos, que é igual a 3 centímetros. O valor de b a gente tem que encontrar através desta fórmula. Basta a gente substituir. A hipotenusa mede 5, o nosso a vai valer 3, e o b é o valor que a gente quer encontrar. 5 ao quadrado é igual a 25, e 3 ao quadrado é igual a 9. B ao quadrado é igual a... A gente vai precisar isolar a nossa incógnita B e passar o 9 para o outro lado da igualdade, invertendo o sinal. Se ele está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar 25 menos 9. 25 menos 9 é igual a 16. B vai ser igual a raiz quadrada de 16. B igual a 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. Então, o valor do nosso cateto B vai medir 4 centímetros. Para finalizar a aula, eu coloquei alguns exercícios para fixar o conteúdo. E o primeiro é para calcular o perímetro de um quadrado com os lados de 6 metros de comprimento. Vamos desenhar o quadrado. Sabemos que o quadrado ele vai possuir todos os lados iguais, porque eles são congruentes. E se eles são congruentes, o quadrado ele é classificado como equilátero, da mesma forma que ele é equiângulo, porque possui os ângulos iguais.
O perímetro vai ser igual a 4 vezes o lado. E o lado do nosso quadrado mede 6. 4 vezes 6, que é igual a 24 centímetros. Vamos marcar aqui. No próximo exercício, um retângulo com 8 metros de base e 15 metros de altura. Qual a sua área? A base vale 15 metros e a altura mede 8. Para calcular a área de um retângulo, sabemos que é base vezes a altura. Então, nossa base vale 15 e nossa altura mede 8. A área vai ser igual a 15 vezes o 8. Nossa área vai ser igual a 120 metros quadrados. No próximo exercício, qual é a área de um losango com diagonais iguais a 6 e 9? Vamos desenhar aqui o losango. Essa vai ser a diagonal maior e essa a diagonal menor. Aí agora é só a gente colocar os valores correspondentes. Nossa diagonal maior vai medir 8 metros e a menor 6 metros. Para calcular a área de um losango, vimos que é a nossa diagonal maior vezes a nossa diagonal menor dividido por 2. Nossa diagonal maior mede 8 e a menor mede 6. Já vamos simplificar aqui o 8 com o 2. 8 dividido para 2 é 4. E o 4 vezes o 6 é igual a 24 metros quadrados. Então, a nossa área vai ser igual a 24 metros quadrados. Encontre a área de um triângulo escaleno com comprimento de base de 8 metros e uma altura de 12 metros. Vamos desenhar aqui o triângulo escaleno. Ele vai possuir todos os lados com medidas diferentes. Nossa altura vai medir 12 metros. E a nossa base vai medir 8 metros. Para calcular a área de um triângulo, a gente tem que multiplicar a base vezes a altura e depois dividir por 2. A área vai ser igual a 8 vezes 12 dividido para 2. 8 dividido para 2 é igual a 4, vezes o 12. A área vai ser igual a 48 metros quadrados. Qual é o perímetro de um triângulo isósceles com uma base de 21 milímetros e lados congruentes de 20 milímetros? Nós vimos que o triângulo isósceles ele vai possuir dois lados congruentes com a mesma medida. E a base com a medida diferente. Para calcular o perímetro de um triângulo, basta a gente somar todos os lados. Vinte mais 20 é igual a 40. 40 mais 21 é igual a 61 milímetros. Então, o perímetro do triângulo isósceles vai ser igual a 61 milímetros. Encontre a área de um círculo com um diâmetro de 16 metros. Vimos que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Se o diâmetro ele mede 16, então o nosso raio é igual a 8 metros. E para calcular a área do círculo, temos que multiplicar o π vezes o raio ao quadrado. Nosso raio vale 8, π vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é igual a 64. O π aqui, ele mede aproximadamente 3,14. Vamos pegar aqui uma calculadora. 3,14 vezes 64. O valor vai ser aproximado, então a área vai ser aproximadamente 200,96 metros quadrados. O valor que mais se aproxima de 200,96 metros quadrados é o 201,1 metro quadrado.
É importante colocar aqui do lado que π ele é aproximadamente 3,14. Encontre o comprimento do perímetro de um círculo que tem um raio de 8 metros. Vamos desenhar o círculo. O raio é igual a 8 metros. E para calcular o comprimento da circunferência, a gente tem que multiplicar, nesse caso, como ele deu o raio, 2 vezes o raio vezes o π. P vai ser igual a 2 vezes o 8 vezes o π. P é igual a 16 π metros. Nosso perímetro vai ser igual a 16 π metros. Aí dá para transformar aqui também, utilizando o valor aproximado de π, mas eu vou deixar com o π mesmo. Temos um triângulo retângulo com catetos A igual a 5 e B igual a 9. Determine o comprimento da hipotenusa. Vamos desenhar aqui o triângulo retângulo. Temos só os valores dos catetos. Então, um cateto ele mede 5 e o outro 9. Aqui é a nossa hipotenusa. A fórmula que a gente viu é a hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Substituindo, a gente quer encontrar o valor da hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 25 mais 81. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 106. Hipotenusa é igual a raiz de 106. A hipotenusa vai ser aproximadamente 10,29. O valor que mais se aproxima de 10,29 é 10,30. E o último exercício, qual é o comprimento de y no triângulo a seguir? Mesma fórmula da hipotenusa. Aqui a gente tem o triângulo retângulo, o valor da hipotenusa e os dois catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Temos o valor da hipotenusa, que é igual a 13. O valor de um dos catetos. E y que a gente quer encontrar. 13 vezes 13 é 169. 12 vezes 12, 144, mais y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 169 menos 144. Y ao quadrado é igual a 25. Y é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Então, nós temos que o nosso y, o comprimento dele vai ser igual a 5. Então, pessoal, a aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado e conseguido compreender sobre o conteúdo. A próxima aula vai ser sobre polinômios e eu espero vocês lá. Lembrando que o conteúdo utilizado nessa aula vai estar disponível no link na descrição. Aí é só fazer o download.